Eu acreditava que o destino tinha me sorrido. Joias no café da manhã, viagens para Veneza sem planejar nada, um casarão que mais parecia cenário de cinema. Tudo parecia um sonho. O Ricardo era o príncipe encantado que qualquer mulher desejava. Ele só tinha uma exigência. Uma única exigência simples que me fez prometer na noite em que nos casamos: jamais, por qualquer motivo, desça as escadas para o depósito antigo da casa. Eu sorri e aceitei. Afinal, quem se importa com um depósito empoeirado quando se tem o resto do castelo? Mas ontem à noite, eu encontrei a chave, e o que descobri lá embaixo transformou minha existência para sempre. Deixe-me explicar melhor. Eu era balconista de farmácia quando cruzei com o Ricardo. Ele esqueceu o cartão, eu paguei o remédio dele. E 2 meses depois eu estava usando um anel que valia mais que meu salário de anos inteiros. A vida na mansão era silenciosa, mas repleta de luxo. Eu não precisava trabalhar, não precisava limpar, mas comecei a perceber coisas esquisitas. O Ricardo sumia todas as quintas-feiras à noite. Dizia que eram compromissos de trabalho, mas ele voltava, estranho, com cheiro de terra molhada, e sempre trancava a porta do depósito com 2 voltas na chave. A curiosidade é um veneno que age devagar. Comecei a escutar ruídos vindos de lá de baixo. Não eram roedores, eram murmúrios, ou talvez choros. Perguntei aos funcionários. A caseira, Dona Clara, empalideceu quando mencionei o assunto. Minha querida, ela sussurrou, apertando meu pulso com força, certos lugares devem permanecer ignorados para nosso próprio bem. Aquilo foi o estopim. Eu precisava descobrir. Aguardei a próxima quinta-feira. Ricardo partiu. A tempestade lá fora abafava qualquer ruído. Revirei o escritório dele e, no fundo de uma gaveta secreta, descobri uma chave enferrujada, com uma etiqueta surrada escrita apenas: segredo. Minhas mãos tremiam tanto que a chave escapuliu 2 vezes. Girei a fechadura. O odor de bolor me golpeou como um punho. Desci as escadas de madeira que gemiam como lamentos. Não havia ouro. Não havia tesouro escondido. No meio do cômodo gelado, havia apenas um berço antigo. E dentro dele, bonecas. Centenas de bonecas de porcelana, impecavelmente cuidadas, dispostas em cadeiras, como se participassem de um chá macabro. Mas o pior não eram as bonecas. Eram as fotografias pregadas nas paredes. Fotografias de mim. Fotografias minhas na farmácia, anos antes de conhecê-lo. Fotografias minhas na escola. Fotografias da minha avó. Ele não me conheceu por acaso no balcão. Ele me vigiava há anos. Escutei a porta da frente se abrir lá em cima. Ele tinha retornado mais cedo. Desliguei a lanterna e subi correndo, o coração disparado. Tranquei a porta a tempo. Hoje, ele me trouxe rosas e sorriu aquele sorriso perfeito. Mas agora eu entendo que não sou a esposa dele. Sou a boneca favorita do acervo. E estou arquitetando minha fuga. Se você acredita que a vida dos sonhos existe, desconfie. Às vezes, o preço do conforto é a sua própria liberdade. Eu acreditava que o destino tinha me sorrido. Joias no café da manhã, viagens para Veneza sem planejar nada, um casarão que mais parecia cenário de cinema. Tudo parecia um sonho. O Ricardo era o príncipe encantado que qualquer mulher desejava. Ele só tinha uma exigência. Uma única exigência simples que me fez prometer na noite em que nos casamos: jamais, por qualquer motivo, desça as escadas para o depósito antigo da casa. Eu sorri e aceitei. Afinal, quem se importa com um depósito empoeirado quando se tem o resto do castelo?
Mas ontem à noite, eu encontrei a chave, e o que descobri lá embaixo transformou minha existência para sempre. Deixe-me explicar melhor. Eu era balconista de farmácia quando cruzei com o Ricardo. Ele esqueceu o cartão, eu paguei o remédio dele, e 2 meses depois eu estava usando um anel que valia mais que meu salário de anos inteiros. A vida na mansão era silenciosa, mas repleta de luxo. Eu não precisava trabalhar, não precisava limpar, mas comecei a perceber coisas esquisitas. O Ricardo sumia todas as quintas-feiras à noite. Dizia que eram compromissos de trabalho, mas ele voltava, estranho, com cheiro de terra molhada. E sempre trancava a porta do depósito com 2 voltas na chave. A curiosidade é um veneno que age devagar. Comecei a escutar ruídos vindos de lá de baixo. Não eram roedores, eram murmúrios, ou talvez choros. Perguntei aos funcionários. A caseira, Dona Clara, empalideceu quando mencionei o assunto. Minha querida, ela sussurrou, apertando meu pulso com força, certos lugares devem permanecer ignorados para nosso próprio bem. Aquilo foi o estopim. Eu precisava descobrir. Aguardei a próxima quinta-feira. Ricardo partiu. A tempestade lá fora abafava qualquer ruído. Revirei o escritório dele e, no fundo de uma gaveta secreta, descobri uma chave enferrujada, com uma etiqueta surrada escrita apenas: segredo. Minhas mãos tremiam tanto que a chave escapuliu 2 vezes. Girei a fechadura. O odor de bolor me golpeou como um punho. Desci as escadas de madeira que gemiam como lamentos. Não havia ouro. Não havia tesouro escondido. No meio do cômodo gelado, havia apenas um berço antigo. E dentro dele, bonecas. Centenas de bonecas de porcelana, impecavelmente cuidadas, dispostas em cadeiras, como se participassem de um chá macabro. Mas o pior não eram as bonecas. Eram as fotografias pregadas nas paredes. Fotografias de mim. Fotografias minhas na farmácia, anos antes de conhecê-lo. Fotografias minhas na escola. Fotografias da minha avó. Ele não me conheceu por acaso no balcão. Ele me vigiava há anos. Escutei a porta da frente se abrir lá em cima. Ele tinha retornado mais cedo. Desliguei a lanterna e subi correndo, o coração disparado. Tranquei a porta a tempo. Hoje, ele me trouxe rosas e sorriu aquele sorriso perfeito. Mas agora eu entendo que não sou a esposa dele. Sou a boneca favorita do acervo. E estou arquitetando minha fuga. Se você acredita que a vida dos sonhos existe, desconfie. Às vezes, o preço do conforto é a sua própria liberdade. Nos dias que se seguiram, aprendi a arte da máscara. Sorria na hora do café, aninhava-me no ombro dele durante os filmes, suspirava como antes ao receber presentes. Mas por dentro, eu era um vulcão em erupção silenciosa. Comecei a observar os detalhes que antes ignorava. As empregadas que jamais olhavam nos meus olhos. O jardineiro que fazia o sinal da cruz sempre que passava perto do depósito. As cartas que chegavam para ele com remetentes femininos, todas com o mesmo perfume barato. E os olhares furtivos que Dona Clara trocava com o caseiro quando eu me aproximava. Eles sabiam, todos sabiam, e ninguém nunca me contou. Na terça-feira seguinte, inventei uma enxaqueca. Ricardo saiu para suas reuniões, mas desta vez eu estava preparada. Tinha um rastreador no carro dele comprado com dinheiro vivo, em uma loja de eletrônicos no centro, usando um nome falso. Ele não foi para nenhum escritório.
Foi para uma casa pequena, na periferia da cidade, com cortinas floridas e um jardim descuidado. Esperei 1 hora, 2. Quando a porta se abriu, vi uma mulher. Não era jovem, mas tinha uma beleza cansada, dessas que o tempo não apaga completamente. E nos braços dela, uma criança, um menino de talvez 3 anos, com os mesmos olhos castanhos de Ricardo. Ele beijou a testa do menino, entregou um envelope à mulher e voltou para o carro. Naquela noite, ele me trouxe bombons e me chamou de meu amor. E eu sorri, mas meu sorriso era uma faca. No dia seguinte, encontrei Dona Clara no jardim, podando as roseiras. Ela não fugiu do meu olhar como de costume. A senhora viu, não viu? Ela perguntou, a voz baixa. Não precisei responder. Ela guardou a tesoura, sentou-se no banco de pedra e me olhou com uma pena que doía mais que qualquer mentira. Eu trabalho aqui há 20 anos. Vi 3 esposas antes da senhora, todas lindas. Todas jovens, todas substituídas. A primeira, a Cristina, descobriu o porão, teve um acidente no lago. A segunda, a Letícia, tentou fugir. Disseram que ela enlouqueceu e foi internada. Nunca mais vimos. A terceira, a Mariana, simplesmente desapareceu numa noite. O patrão disse que ela abandonou tudo, mas eu vi as malas dela no depósito, queimando, antes do amanhecer. O sangue gelou nas minhas veias. E a senhora nunca denunciou? Perguntei. Ela riu, um som amargo e vazio. Denunciar para quem, minha filha? Ele é amigo de delegados, juízes, prefeitos. A lei existe para os pobres. Para os ricos, existe o silêncio. Aquela noite não dormi. Passei a madrugada juntando provas. Fotografei o porão com o celular. Registrei cada foto minha naquelas paredes. Coletei os extratos bancários que Ricardo deixava na gaveta. Copiei números de telefone, endereços. Abri uma conta no exterior, em um paraíso fiscal, e transferi pequenas quantias durante semanas migalhas para ele, uma fortuna para mim. Comprei um telefone descartável. Encontrei um advogado criminalista em outra cidade, alguém que não temia o nome da família dele. E esperei. Fingi ser a esposa perfeita por mais 2 meses. Mais 2 meses de sorrisos, de abraços, de noites fingindo prazer enquanto meu estômago revirava. Até que chegou a hora. Era quinta-feira. Ricardo saiu para ver a outra família. Dona Clara estava de folga. Os outros empregados tinham ido dormir em suas alas. A tempestade uivava lá fora, igual a da noite em que descobri a verdade. Só que desta vez, a tempestade era minha aliada. Coloquei tudo o que era essencial em uma mochila pequena: documentos, dinheiro, o celular com as provas, uma muda de roupa. Nada mais. Nada que pesasse. Deixei as joias, os vestidos, os sapatos de grife. Tudo aquilo era o preço da minha alma, e eu não queria levar nada daquilo para minha nova vida. Desci as escadas em silêncio. A porta da frente estava trancada eletronicamente, mas eu descobri a senha meses atrás, bisbilhotando enquanto ele tomava banho. 1908, o ano em que a mansão foi construída. A porta se abriu. O vento frio bateu no meu rosto, carregado de chuva. Era a primeira vez em meses que eu sentia o ar da liberdade. Corri para o portão dos fundos, onde um táxi me esperava pago em dinheiro, sem registro. Aeroporto, eu disse, a voz trêmula. Agora, por favor. Enquanto o carro se afastava, olhei para trás. A mansão ainda brilhava, iluminada, perfeita, bela. Um mausoléu dourado.
e no andar de cima, uma luz se acendeu. O quarto de Ricardo. Ele tinha voltado mais cedo. Hoje, vivo em uma cidade pequena no interior. Tenho um nome novo, uma identidade nova, uma vida nova. O advogado conseguiu enterrar Ricardo com as provas que entreguei. Ele foi preso há 2 anos, acusado de bigamia, fraude, sequestro e tentativa de homicídio contra Mariana, que estava viva, mantida em um cativeiro particular. Sim, a terceira esposa não morreu. Ela estava trancada em uma casa afastada, enlouquecendo sozinha, até a polícia encontrá-la. Hoje ela faz tratamento e começa a redescobrir o que é viver. Dona Clara recebeu uma pensão vitalícia que paguei com o dinheiro que transferi. Merecia cada centavo por décadas de silêncio forçado. E o menino de Ricardo? A mulher da periferia me procurou depois do julgamento. Disse que ele nunca foi pai do menino, que usou o filho dela para me enganar, para parecer humano aos meus olhos, plantando a dúvida, me manipulando. Ela sabia de tudo. Eram cúmplices. Ela também foi presa. Eu perdi anos da minha vida em um pesadelo de seda. Mas aprendi algo que nenhum dinheiro pode comprar. Luxo sem liberdade não é paraíso, é prisão. Hoje, meu café da manhã é simples: pão, manteiga, café passado na hora. Não tem diamantes, mas tem sol entrando pela janela. Tem vizinhos que me cumprimentam pelo nome. Tem a paz de saber que, quando fecho os olhos à noite, ninguém vai me trancar em lugar nenhum. Se você está em um relacionamento onde tudo é perfeito demais, desconfie. Se tem uma porta que não pode abrir, uma gaveta trancada, um passado que ele não explica, fuja. Fuja antes que seja tarde. Porque às vezes, o príncipe encantado não é um príncipe, é apenas um colecionador, e você pode ser a próxima boneca na estante.